O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiam e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, como fazemos todos os sábados, dedicamos essa missa a toda a Santa Mãe de Deus, pedindo a ela sua intercessão por nós, pela nossa paróquia, pelas nossas famílias, pela nossa arquidiocese, pela Igreja, pelo mundo inteiro. A Virgem Maria que com o seu manto de amor cobre o universo. Sim, porque ela foi coroada Rainha do céu e da terra. No Evangelho de hoje, nós continuamos a narrativa de São Mateus. Vejam, Jesus fez o Sermão da Montanha, começou a fazer milagres. Com esses milagres vieram as vocações. A partir dessas vocações, Jesus então escolhe 12. A igreja já inicia constituída nesses dois grupos bem claros: discípulos e apóstolos, leigos e sacerdotes. Jesus então envia os seus 12 sacerdotes para a missão. Eles retornam, Jesus exulta de alegria, se alegra. E ele então continua a fazer o bem. Faz um milagre de curar a mão seca de um homem no sábado. E é a partir deste bem que ele faz, ao curar um homem no sábado, nós vimos o Evangelho de ontem, né? Os seus discípulos que colhiam espigas no sábado, né? Agora o homem cura a mão no sábado. Os judeus, então, tomam a decisão. E aqui, a virada. Né? Existe aqui uma mudança psicológica em todo o Evangelho. Até aqui Jesus estava pregando e só crescimento. Só o povo cada vez mais popular, só crescimento, cada vez mais popular, mas, e isso é uma coisa... Isso aqui não é nem lição do Evangelho, isso é lição de lógica. Tá? Toda ação tem uma reação. Que eu acho às vezes interessante as pessoas, né, saem para evangelizar e acham que não vai ter reação. Mas como assim? Você declara guerra contra o reino de Satanás e acha que Satanás vai dizer, que legal. Não, ele não vai dizer que é legal. Se você vai evangelizar, mas eu estou bem intencionado. Por isso mesmo. Mas por isso mesmo.
Assim, eu estou com 32 anos de padre e eu não me canso de me surpreender com a estupidez humana das pessoas que se convertem, começam a evangelizar e acham que o reino de Satanás vai ficar de braços cruzados achando bonito. Meu irmão, o próprio Jesus disse, você vai sair em batalha, conta aí quantos exércitos você tem, senão você pede paz antes de fazer a guerra. Você vai construir uma torre? Vai construir um centro de catequese? Você vê quanto dinheiro você tem no caixa, senão você começa a fazer promoção. Né? Ou seja, mede as forças. Você vai evangelizar? Você vai fazer o bem? Você está declarando guerra a Lúcifer. Os meninos querem ser padre, né? Aí vão, eu quero ser padre. Muito bem, meu filho, põe capacete, couraça, porque vai descer o sarrafo na sua cabeça. Você está declarando guerra. Nosso Senhor só fez o bem até agora. Só fez o bem. Não fez o mal a ninguém. E Ele está sendo castigado porque curou os doentes. Está sendo castigado porque libertou os possessos. Ele está sendo castigado porque disse a verdade. E porque Ele fez todo este bem, Lúcifer e seus demônios dizem, Ele vai ter que pagar pelo mal que está nos impedindo de fazer. É assim que é a lógica do inferno. Ele vai ter que pagar pelo mal que está nos impedindo de fazer. Então não fiquem admirados que se você só fazendo o bem, desperta a fúria dos infernos contra você. Isso é pouco, mas é seguro. Isso é óbvio. É a coisa mais certa. O que vem de lição no Evangelho de hoje é a reação de nosso Senhor. Um trem, uma locomotiva vem na direção dele. O que é que ele faz? Ele sai do trilho. Ele não diz assim, vou enfrentar, pode vir. Não. Os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Por que Jesus se retira? Santo Tomás de Aquino dá várias razões. Santo Tomás de Aquino diz, Jesus se retirou, número 1, porque ainda não havia chegado o seu tempo. Jesus não é um suicida. Jesus se oferece em sacrifício, mas ainda não havia chegado o seu tempo. Número 2, surpreendente que Santo Tomás de Aquino diga isso. Jesus se retirou por caridade para com os fariseus. Porque se ele continuasse lá, provocando os fariseus iriam pecar muito mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, com ódio, com raiva, ódio, raiva. E então, para que os fariseus diminuíssem a quantidade de pecados, por caridade para com eles, Jesus se retira. Número 3, para poder falar na intimidade com aqueles que o seguem e que creem nele. Diz aqui que Jesus, então, retirou-se dali, grandes multidões o seguiam e curou a todos. Então, para poder curar e fazer o bem,
Jesus poderia ficar lá entretido em querelas com os fariseus, mas aí ele estaria deixando de fazer o bem àqueles que se interessavam. Jesus faz aquilo que está lá na Divina Comédia de Dante Alighieri, né? Tem uma frase que diz assim: non ti curar di loro, ma guarda e passa. Não se preocupa com essa gente. Olha e toca o bonde, vai para frente. Guarda e passa. Olha e vai em frente. Non ti curar di loro, ma guarda e passa. É o que faz Jesus. Eu não vou ficar aqui batendo boca com o fariseu. Porque vejam só, gente. Isso é uma coisa que você tem que entender. É uma honra você discutir com uma pessoa. Você está honrando a pessoa ao discutir com ela, porque você está dizendo a ela: você é uma pessoa de virtude, você está buscando a verdade, você está aberto a mudar. Só tem sentido discutir com uma pessoa virtuosa, que está realmente buscando a verdade e que está disposta a mudar de opinião. Se não, se a pessoa não tem virtude, não está querendo saber da verdade e não vai mudar de opinião, você vai ficar batendo boca com quem? Isso não é a suprema perda de tempo? Por isso Jesus não discute com os fariseus. Porque Jesus conhece o coração do homem e sabe da maldade deles, eles não estão dispostos. Os fariseus começam a acusar Jesus de ser mau. Uma vez que eles não conseguem mais acusar, daqui a pouco eles vão mudando os argumentos e começam a chamar Jesus de endemoniado. Eles vão caçando argumentos simplesmente para, mesmo eles vendo, os fariseus vendo a olhos nus a santidade da vida de Jesus, os milagres extraordinários que ele fazia e a sublimidade da doutrina. Os 3 sinais claros que os fariseus tinham diante de si. Além do fato que eles, conhecendo as profecias, viam que Jesus estava cumprindo todas elas. Eles eram doutores da lei. Então, para o comum dos discípulos, as palavras de Jesus não soavam como soavam dentro dos fariseus. Os fariseus viam Jesus falar e cada coisa que Jesus falava ressoava um versículo bíblico, ressoava uma passagem. Nossa, ele está fazendo tal coisa, ele está cumprindo, está se cumprindo, está se cumprindo, está se cumprindo, está se cumprindo, e mesmo assim, por cúmulo de maldade, não se converteram. Jesus não tinha que ficar batendo boca com eles. Tanto que quando Jesus vai no tribunal diante dos sumos sacerdotes, ele fica em silêncio o tempo todo. Caifás instigando, dizendo: responde logo, diga logo, fala. E as respostas que Jesus dá simplesmente recordando tudo que ele já fez. Eu não tenho porquê ficar recordando a vocês o que vocês sabem perfeitamente o que eu já fiz. E então se cumpre a profecia. Primeiro cântico do servo sofredor, Isaías 42. Eis meu servo que eu escolhi. Jesus é o escolhido de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer que enquanto Deus, Ele é o Filho eterno, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Nesse sentido, Ele não é o escolhido, Ele é Deus. Ele é o escolhedor, Ele é aquele que escolhe.
Enquanto Deus, Jesus é aquele que escolhe. Mas a humanidade de Cristo, ou seja, o corpo e a alma de Cristo, que foram gerados, que foram criados no ventre de Maria, foram escolhidos. Quando Deus fez uma alma para si, quando o Filho Eterno fez uma alma para si na encarnação, aquela alma é uma alma privilegiada, sim ou não? Por que ele criou aquela alma e não outra? Deus poderia ter criado bilhões de almas diferentes, sim ou não? Criou aquela. A alma bendita de nosso Senhor Jesus Cristo é eleita. O corpo bendito de nosso Senhor Jesus Cristo é eleito. A humanidade de Cristo é eleita. Eis o meu servo, meu eleito, meu amado, no qual coloco a minha afeição, porei sobre ele o meu espírito. Então vejam que a humanidade de Cristo é eleita, a humanidade de Cristo, ela é escolhida. A humanidade de Cristo, quando a alma de Jesus, a alma humana de Cristo, o tempo todo está diante de Deus, vendo o infinito amor com que ela foi amada. E esta gratidão, este amor, que faz com que essa alma parta como um balaço, um torpedo na direção da humanidade para nos amar. A alma de Cristo vê em Deus com que amor ela é amada e descobre em Deus que Deus quer que ela nos ame. A alma de Cristo nos ame. Então, imediatamente, eis que eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. E se lança de amor em nossa direção. E como é que Ele nos ama? Ele diz, não discutirá. Projeto de vida para os senhores. Os fariseus estão lá, querendo bater boca com Jesus. Jesus não discutirá. Jesus só entra em debate quando ele vê que os discípulos estão ouvindo, e então ele discute com os fariseus para os discípulos se firmarem na fé. Quando Jesus discute, é porque tem alguém ali de virtude ao redor que ele quer converter, e que ele está vendo que vai se converter. Mas a atitude não é a atitude de rivalidade, de confrontação. Vejam o que aqui Mateus está dizendo. Jesus está cumprindo a profecia. Os fariseus querem matá-lo, querem começar uma discussão com ele. O que é que ele faz? Vai para lugares desertos, se afasta. Não discutirá. Ele vai para os lugares desertos com os discípulos para continuar catequizando. Ele vai para os lugares desertos com os discípulos para continuar amando, curando as pessoas, cuidando, porque ele é o eleito amado, então ele precisa amar. Então tenhamos muita prudência e sabedoria ao procurarmos confrontos. Tem gente que gosta de uma briga. Eu mesmo, quando era mais jovem, era mais brigão. E eu achava que brigando eu ia conquistar muita coisa. Hoje eu vejo que eu posso ainda argumentar e brigar, quando eu tenho esperança de que as pessoas mudem. Mas eu não vou ficar batendo cabeça. Eu vou dar aquilo que Deus quer que eu dê àquelas almas que estão abertas.
Tem bastante gente, graças a Deus, de boa vontade. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui é um caminho. Vai chegar o dia em que o confronto final se dará e Jesus morre crucificado. Ele não é um fujão, ele não é um covarde. São Tomás de Aquino diz, ele se afastou por amor. Por amor. Até mesmo para fazer com que eles parassem de multiplicar os pecados. Não discutirá, nem gritará, ou seja, nem ficará reclamando. Discutir é para tentar mudar o outro. Nem vai ficar gritando e reclamando falando mal dos fariseus. Ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Ah, por que isso? Porque quem o ouvir, vai ouvi-lo no coração. Dentro de você tem uma mecha que fumega. Dentro de você tem fé. E Jesus vai lá falar no seu coração e vai abanar para que aquela brasazinha comece a crescer e vire fogo outra vez. Jesus não vai apagar a mecha que fumega. Né? Quando a gente às vezes apaga uma vela, a vela não apaga de vez. Fica aquela brasinha lá, fumegando, sim ou não? Essa é a mecha que fumega. Jesus não vai apagar a mecha que fumega. Jesus vai pôr mais fogo ali. Somos nós. Então vejam que o Evangelho de hoje dá para a gente fazer um curso inteiro, porque tem muita coisa. Tem muita coisa, tem uma riqueza enorme. Vou tentar resumir aquilo que nós colocamos, para você ir para casa com uma coisa sólida. Ok? Uma coisa boa. Para a sua aplicação, para a sua vida. Primeiro, não se admire que você fazendo o bem seja pago com o mal. Normal. Está no script. Você vai fazer o bem, o resultado é que, quando Satanás não vem, ele manda o secretário, né? E vai ter uma reação ruim. Por quê? Porque diz a Sagrada Escritura, eis o justo, nós não suportamos nem vê-lo, matemo-lo. Quando você começa a ver uma pessoa com virtude, começa a surgir essas vontades de ataque. Se não pelas pessoas, porque os demônios não estão dormindo. Então Jesus, ao saber disto, ele, não por covardia, mas por caridade, por estratégia, por sabedoria, ele não enfrenta, ele sai dali. Ele não vai discutir com quem não quer ouvir. O mundo é grande. Jesus disse assim aos discípulos, vão rejeitar vocês numa cidade, sai dali, bate o sandália naquela cidade e vai para outra. Não terminareis de passar em todas as cidades até que venha o Filho do Homem, entendeu? Jesus está dizendo, até que o mundo seja mundo, vocês vão ter sempre gente para converter. Preocupa não. A messe é grande, os operários é que são poucos. Gente para você salvar tem bastante. Agora, só não fique insistindo com quem já mostrou que não quer mudar. A pessoa que já mostrou, a pessoa cabeça dura, que já mostrou que não quer mudar, você cobre de oração, faz penitência, reza, mas não fique lá insistindo. A pessoa já mostrou que ela está fechada. Aí quanto mais você insiste, mais ela se fecha. E quanto mais ela se fecha, mais ela faz planos para acabar com você.
para se vingar, para parar com aquele incômodo. Então, sejam sábios, prudentes. Sejamos evangelizadores, mas não suicidas. Está vindo uma locomotiva para atropelar você, sai do trilho, rapaz. A única razão pela qual você pode e deve permanecer no trilho é se sair do trilho for um pecado de traição contra Jesus, entendeu? Às vezes acontece na vida que a gente está numa encruzilhada e você tem duas escolhas. Ou você fica lá e morre, por amor a Cristo, ou você trai Jesus. Se é para trair Jesus, então não. Então morre, não tem problema não. Vamos lá, tem martírio. Não é para trair Jesus. Não é esperteza a qualquer custo, não. É sabedoria, prudência. Vamos evangelizar. Você está querendo evangelizar aquela pessoa lá da sua casa, porque é sangue do seu sangue. Você está insistindo, insistindo. Já viu que quanto mais você insiste, mais a pessoa se fecha. Quanto mais a pessoa se fecha, mais ela odeia Cristo. Para então, para. Reza, cobre de oração. O vizinho está aberto, vai lá e evangeliza. Ai, mas eu não queria converter o filho do vizinho. Eu queria converter meu filho. Faz o bem para o filho dos outros. Alguém fará o bem para o seu. Faz o que você consegue. Não seja cabeçudo. Porque muitas vezes as pessoas ficam tão obsessivas querendo converter uma pessoa, que fazem com que a pessoa odeie mais Nosso Senhor por causa dela. Entendeu? A pessoa até amaria Jesus. Mas já que o secretário de Jesus, esse bicho chato, insistente, impertinente, a pessoa começa a odiar Jesus. Então, que receita que eu estou dando para você? Receita nenhuma. Pede o Espírito Santo, reza, pensa. Só estou mostrando para vocês como Jesus age. Jesus, um plano para matar. O que Jesus faz? Sai. E vai evangelizar quem está aberto. Um dia chega a cruz dele. Não preocupa não. Um dia a gente fica numa encruzilhada e é ou trair Jesus ou morrer. Então a gente escolhe morrer. Mas é importante a gente ser inteligente, prudente como as serpentes, disse Jesus. Jesus disse assim: os filhos desse mundo são mais inteligentes, prudentes, espertos do que os filhos da luz. Então Jesus está dando puxão de orelha e dizendo, ó, sejam um pouquinho mais espertinhos. Não sejam tão bitolados. Não quer dizer cometer nenhum pecado. Não é para mentir, não é para ser trapaceiro, nada disso. Não é para ser covarde. Mas é necessário saber ceder e procurar outra estratégia, outro caminho. E é isso que Jesus está nos ensinando no Evangelho de hoje.